Boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje a aula sobre materiais. É a nossa última aula, né? Desse nosso curso. Bom, com relação a materiais, na nossa vida cotidiana, o que a gente pode dizer? Materiais estão em todos os lados, em todas as perspectivas da nossa vida, né? Tá na nossa habitação, tá no transporte, tá no nosso vestuário, né? Quando você vai se alimentar, você usa diferentes materiais, né? Copos de vidro, talheres de metal, pratos de cerâmicas, né? Enfim, a gente hoje em dia, né? Vivemos completamente cercados, né? E quase que muitas vezes dependente, né, desses materiais que foram criados e desenvolvidos ao longo, né, da existência humana. Vamos começar falando um pouquinho, né? Hoje, aqui nessa aula, a gente vai ter apenas uma pequena introdução a respeito desse universo sobre materiais, tá? Só para contextualizar mais, para entender o tópico em si. Vamos iniciar com uma perspectiva histórica, né? Breve, né? Os materiais estão tão ligados, né, ao desenvolvimento das sociedades que muitos períodos da história humana, né, são designados, né, pelos materiais, pelo grupo de materiais, né, importantes que definiram aquele período histórico. Tá? A gente tem, né, vamos colocar a idade da pedra, alguns brincam na idade da pedra lascada, idade da pedra, na sequência nós tivemos a idade do bronze, depois na sequência a gente tivemos, né, a idade do ferro. Vou marcar temporalmente isso, né? Então, a idade da pedra vem, vamos dizer assim, desde antes, desde do aparecimento do Homo sapiens, né? Que em torno, e ainda é uma questão muito aberta, mas está em torno aí de 200 mil anos, tá? Então, ele vem de antes, né? Até cerca, né, de 3.500 a 3.000 anos atrás, desculpe, atrás não, 3.000 anos antes de Cristo. A idade do bronze, né, vai, né, por sua vez, né, de 3.000 anos, né, em torno de... Tem gente que fala, eu anotei aqui, mas eu vou colocar um pouquinho mais, né, 3.500, 3.000 anos, vamos colocar aqui 3.300. Então, vai dar de 3.300 até 1.200 anos antes de Cristo. A idade do ferro vai por volta ali de 1.200 até 600 anos antes de Cristo. Vamos conversar um pouquinho de cada uma delas, né? Na idade da pedra, né, basicamente, né, os seres humanos eles usavam, né, materiais, produtos naturais que encontravam na natureza, né? O próprio nome já diz, né, usava pedra, a pedra lascada, né? A partir da pedra lascada, né, conseguia-se fazer flechas, facas, né, machados, né? E esses utensílios eram utilizados no dia a dia deles, para caça, para utilização, né, de construção, de qualquer coisa que seja. O ser humano, nesse período, ele basicamente era o quê? Caçador-coletor, né? Então, usava para suas atividades diárias, tá? Importante também colocar, né, me lembrei agora né, que existe, em torno de 40 mil anos atrás, né, um salto, que eles dizem um salto cognitivo,
em que há uma mudança muito radical, né, muito marcante, decisiva, né, na forma como o ser humano, né, é, trabalhava esses materiais naturais, né? E inclusive a arte, as pinturas rupestres e tal, tudo mais, as mais antigas são desse período de 40 mil anos atrás. E no mesmo período, né, muitos utensílios, né, muitas ferramentas, né, foram significativamente aprimoradas nesse período. Então, diz que existiu um salto cognitivo em que o ser humano começou a pensar mais, ficou mais inteligente, tá? Ninguém sabe exatamente quais são as causas disso que aconteceu, tá? Então, o cara lá na Idade da Pedra, ele usava pedra, madeira, né? Esses eram os caras, os produtos materiais, né? Argila, couro, né? Tudo que ele encontrava, da forma como ele encontrava na natureza, né? Com o passar do tempo, né, o ser humano começou aprendeu, né, a manipular, né, e aí a manipular e a desenvolver materiais que tinham um desempenho melhor, né, para as mesmas atividades que ele estava acostumado a fazer, né? Então eles, né, começaram a manipular, basicamente o quê? Pelo próprio nome, né? Manipular e desenvolver. Quando eu digo desenvolver, eu estou falando de quê? Né? Melhorar as propriedades, né, de interesse, né, dos materiais, né? Começaram a manipular e desenvolver, né, as propriedades dos materiais. Vou puxar esse cara aqui para baixo para eu poder ficar. Depois, se for o caso, tudo para cima. Basicamente, né, que a gente tem aqui, que é o que dá nome, né, são os metais. Começou a minerar, trabalhar. O que, que é bronze? Né? O bronze, olha só, porque a gente encontra o bronze na natureza, pode simplesmente pegar o bronze, né, e trabalhar o bronze, tá? Mas o bronze, desculpe, falei besteira para vocês. O que, que é o bronze? O bronze, ele é cobre, uma liga, né, de cobre e estanho. Então, é isso que eu estava dizendo, né? Você encontra o cobre na natureza, não o bronze, né? Você encontra o estanho na natureza, né? Porém, tanto o cobre, né? Quem já pegou um fio, né? Que é feito de cobre, né? Mesmo esses de bitola maiores, né? Os mais grossos, né? Eles são muito flexíveis, eles são muito maleáveis, né? Um cano de cobre que é usado na construção civil para água quente ou água fria também, né, para manter a temperatura, são mais usados, são super caros, né, são feitos de cobre e eles são fracos, né, são maleáveis, né, eles são dúteis, né. O estanho, então, nem se fala, né. Porém, quando a gente mistura o cobre e o estanho, normalmente, né, a proporção que se usa existem diferentes proporções, mas em torno aí de, usualmente, que é 88% de cobre e 12% de estanho, aí a gente faz quem? O bronze. E o bronze, ele é duro, né? Ele era utilizado então para fazer, né, espadas, né, escudos, machados, setas, né, de flechas, né? Enfim, né? E esse foi um desenvolvimento. Ele teve então que, olha só, aprender primeiro a forjar, né? Não só trabalhar com o metal em si, mas forjar. Depois, ele teve que aprender por experiência, não existia ainda uma ciência, né? Por experiência que misturando nessas proporções você tinha um produto final, um material diferente do cobre, diferente do estanho, que tinha umas propriedades melhores, eram muito mais duros, né? Do que o próprio cobre, o próprio estanho, né? E aí entramos então na era do bronze, tá? E é interessante que né? Só colocar uma observação aqui. Esse período aqui, praticamente a era do bronze inteiro, corresponde aí ao
Império Egípcio. Tá? Hoje, atualmente, né, tem bronzes, né, e adiciona também outros, a engenharia do material tal. Hoje em dia se adiciona para melhorar as propriedades e ficar mais duro ainda, né? Se usa níquel, uma mistura com proporções muito pequenininhas, zinco, alumínio, né? Então existem ligas. Quando a gente fala liga, é o quê? É uma mistura de dois elementos, né? O cobre e o estanho formam uma nova liga, uma liga metálica, tá? Beleza? E, bom, enfim, as coisas foram ainda evoluindo, né? Aqui, agora, né? As pessoas também, de uma maneira mais elaborada, começaram a aprender a trabalhar com o ferro, né? O ferro aqui, né, o mais importante não é o ferro em si, mas o que se descobriu foi o aço. O aço é uma liga, né? Na verdade, a gente pode dizer, a gente pode dizer que é uma liga. Hoje em dia se usa diferentes elementos, né, na composição, né? Mas é o que ele é? Ele é ferro com carbono. As proporções de carbono variam desde 0 ponto alguma coisa por cento até 2%. Tá? Então, o limite máximo aqui está em torno então, de uns 2% de carbono e 98% de ferro. O aço, né, é um metal, né, e que é amplamente utilizado, né, não o ferro, mas é amplamente utilizado na construção civil, né, porque ele é duro, já a gente vai mostrar isso, né, ele tem a grande resistência, né, à fratura, e ele é dútil. O que é a dutilidade? Ele consegue, né, deformar sem quebrar, né? Então ele é muito interessante, ao mesmo tempo que ele é duro, né? Ele é rígido e tal, ele dá sustentação, né, a uma construção, né? Principalmente os grandes arranha-céus, né? E ao mesmo tempo que ele consegue ainda, né, ser maleável, no sentido de que ele pode deformar sem quebrar, né? Então são propriedades muito interessantes, né? O ferro, né, a gente não encontra o ferro, ele é cerca de 30% do nosso planeta é ferro. Na crosta terrestre, né, dados aí mineralógicos dizem que em torno de 4% da crosta terrestre é de ferro. E o que a gente encontra na crosta terrestre não é o ferro puro, né? São os óxidos de ferro, tá? Coloquei aqui uma imagem aqui, trazer ela aqui para cima. Né? Aqui a gente tem alguns elementos, né, que a gente encontra na natureza. Então a gente tem, né, os dois primeiros aqui são hematitas, tá? Então hematitas é o Fe2O3, tá? Eles têm aí, né, esse aqui é uma hematita, esse aqui é a hematita em B, hematita iridescente, porque a gente vê aqui que tem, né, um arco-íris nela, da composição. Aqui, C, a gente tem, então, aqui A e B. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, em A e B, a gente tem hematitas. Né? Em C, a gente tem uma magnetita. Olha que coisa bonita, mas, né, essas são octaedros, né? Então, ela cresce, o mineral cresce, eu não preparo ele desse jeito, a gente encontra, né, ele na natureza, e dada a estrutura, a forma, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né, como os átomos se arranjam para formar esse cristal, né, ele pode assumir, né, diferentes formas. Uma dessas formas é o octaedro, né? Então, isso é uma magnetita, e a magnetita é F3O4. Tá? Esses são, né, a forma mais abundante. Tá? Tem aí em torno, esses materiais, tem aí em torno de 70 a 80% de ferro, né, pela própria estequiometria aqui.
e a densidade, né? A gente tem que ver que o ferro, né, é um elemento químico mais pesado do que o oxigênio. A gente pegar aqui tabela periódica, né? O ferro, né, o número atômico dele é 26, número de massa é 55 e o oxigênio, né? O número atômico é 8 e o número de massa é 16, né? Então, a gente tem que olhar para a estequiometria e ponderar, né, a porcentagem pelos valores, né? Por esses valores, número de massa. Então, aqui, são deles que a gente tira o ferro, né? Então, a gente precisa, na verdade, né? É uma parte mais abundante, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa tirar o oxigênio, né? Porque ele está na natureza na forma de um óxido. Tirar o oxigênio, né, é reduzir o metal. Então, um dos primeiros processos que tem uma siderúrgica é esse processo de redução. Como é que os caras fazem? Os caras queimam carvão junto. Então, aquece, né? O que tem no carvão? Carbono, né? Então, aquece, funde, né, os óxidos, né? É, o óxido, né, vai reagir com o carbono do carvão, né, formando, né, gás carbônico, né, e deixando o ferro elemento simples, formando metal, né, que sai dali, né, entre aspas, né, purificado, sem um oxigênio. A partir dali, ele vai para processos seguintes, né, que é também para queimar e, às vezes, colocar novas impurezas, no caso, o carbono, para misturar o carbono para poder formar um aço. E depois, uma etapa final é a laminação, né, transformar aquele ferro com o carbono, né, na proporção correta que você quer, com o nível certo de pureza, né, na forma que vai ser usado, por exemplo, em chapas, em estruturas tubulares, em estruturas, né, em barras para formar, para ser usadas na construção civil e assim por diante, tá? Em D aqui, a gente tem aqui, já passamos aqui em D, agora aqui no D a gente tem a pirita. A pirita é um sulfeto, tem já uma concentração bem mais baixa, né? Em E aqui a gente tem a limonita, é um óxido de ferro hidratado, tá? Ou seja, tem com água, né? Ele é um óxido de ferro com água. A água pode se ligar, a molécula de água pode se ligar, tá? E em F, a gente tem, o que era mesmo em F? Em F a gente tem a siderita, né? Que é um carbonato, tá? Então, pirita é um sulfeto, siderita é carbonato, e A e B são as hematitas e a magnetita, né? São os ossos, são esses que a gente encontra na natureza. E olha só, eu estou dando esse exemplo, né? Que é um exemplo de como que tem que se trabalhar o ferro para poder obter o aço, né? Então, todo esse conhecimento, né, do material e como trabalhar com o material, né, é que ajuda a gente, né, a mudar de, né, de estágio civilizacional, certo? Né? Bom, enfim, né, só para a gente marcar também do ponto de vista histórico, né, somente com lá na virada do século XIX para o início do século XX, ou seja, em torno aí de uns 120, 130 anos, em torno de 100 a 130 anos, é que os cientistas, né, conseguiram, né, um entendimento, da natureza dos materiais, natureza de tudo que existe, na verdade, né? O que que nós somos formados, né? Somos formados por átomos, né? E só com o entendimento, né,
dessa natureza, né, dos materiais, como os átomos se rearranjam, os tipos diferentes de átomos, as propriedades individuais de cada átomo, né, e as suas propriedades em conjunto, é que se começou a entender, né, os materiais em si. Por que que um determinado material é transparente e o outro é opaco, tá? Por que que um é magnético e o outro não é ferromagnético, né? Porque é um bom condutor de eletricidade e o outro não é um bom condutor de eletricidade. Então, precisou de ter o desenvolvimento científico e tecnológico associado ao entendimento da natureza dos materiais, para que a gente desse um salto extremamente grande no desenvolvimento desses materiais. Né? A maior parte da gente, né, viveu no século passado, né? Nasceu no século passado, viveu no século passado, né? E tem uma noção muito grande de quanto de evolução a gente passou nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas, né, e em comparação ao que a forma como se vivia, os materiais que se existiam no início do século, né, a mudança é ainda muito mais radical. Isso tudo em função, né, do desenvolvimento, né, da ciência e engenharia dos materiais. Tá? Então, né, somente a partir desse entendimento, né, é que a gente pôde trabalhar, então, só para ficar aqui no slides, né, a partir disso, né, é que a gente pôde, né, operar, né, operando a partir dali no desenvolvimento, aprimoramento, desenvolvimento das propriedades dos materiais, desses materiais, beleza? Bom, então quem que faz esse trabalho, né? Quem faz esse trabalho, né? Então, segundo ponto meu aqui hoje, né? Eu poderia ter comentado, né? Quem que tem aqui vou fazer um merchan aqui, né? O que que aconteceu aqui, ó, no comecinho, né? Desses 100, 130 anos, tá? Que é o advento que teve aqui, né? Foi não só, né? Qual foi o entendimento da natureza dos materiais, né? Se descobriu que tinha átomos, então tem uma contribuição muito grande de químicos, de físicos, né? Mas o que a gente tem principalmente aqui é a física moderna, com o advento da física moderna, né? É, e aí, principalmente, a gente pode colocar uma palavra que é importante da física ou da mecânica, mais especificamente, né? A mecânica quântica. A gente já conversou um pouquinho a respeito disso em outras aulas, né? Então, quem que realmente está, né, operando esse desenvolvimento? São cientistas, né? Vamos colocar em termos mais gerais. Vamos falar sobre ciência e a engenharia dos materiais. Às vezes separa ciência dos materiais e engenharia dos materiais, tá? Né? Tem algumas disciplinas que separam. Não, essa é uma disciplina de ciência de materiais, essa aqui é uma disciplina de engenharia de materiais. Né? Mas o que que faz um cientista e o que que faz um engenheiro? O cientista, né, ele estuda, né, as relações entre a estrutura do material, o que compõe o material, como ele é estruturado, né? A relação entre essa estrutura, né, e as propriedades físicas e químicas desse material. Então, ele estuda as relações entre a estrutura do material
e suas propriedades. O que o engenheiro faz? Com base, né, no entendimento dessa relação, né, partir, né, do conhecimento, né, da estrutura e propriedade, o que o engenheiro a partir então faz? Ele desenvolve produtos ou dispositivos úteis, ou seja, né, ele aplica o conhecimento, tá? Só isso? Não, né? O engenheiro também, ele sabendo, né, dessas relações, ele sabendo da necessidade que se existe em uma determinada aplicação, né, ele volta atrás, ele realimenta o processo, né? Então, ele também participa, né, do desenvolvimento de novos materiais, né? Ou, né, desenvolve, junto aí já com cientistas, claro, também, né? Desenvolve a estrutura. O que é a estrutura? Então, ele está falando de um novo material, né? Para obter a propriedade que ele quer. Vamos colocar assim a propriedade. Eu vou dar um exemplo disso. Né? A propriedade de interesse ou ampla para uma dada aplicação. Né? Vou marcar isso daqui porque isso é o que eu faço. Claro que, né? Não dá para definir, olha, você é um cientista ou você é um engenheiro. Todo mundo trabalha junto, né? Deixa eu só colocar uma outra coisinha aqui que acho que vai ficar melhor. Tá? Então, o que é a estrutura? Exemplo, né? Se a gente pensa no átomo, né? O átomo, como a gente já falou, tem um núcleo positivo, né? E em volta dele, né? Vamos colocar uma outra coisinha. Você tem um núcleo positivo, com cargas positivas, né? Aqui a gente tem o quê? Prótons e nêutrons. Essa é a estrutura, né? E em volta, numa nuvem em volta, você tem o quê? Né? Elétrons. Esse cara aqui tem carga negativa. Essa é a estrutura do átomo. Você pode juntar átomos para formar moléculas, né? Por exemplo, a água. A água é H2O, né? Então, a formulinha química dela aqui, né? Dá dois exemplos, né? A água, então, você tem um átomo de oxigênio ligado a dois
átomos de hidrogênio. Mas parece Mickey Mouse, né? Mas é isso mesmo, né? Tem um certo ângulo aqui específico, tá? Que é característico da água. E dada a ligação, o tipo de ligação que a gente tem, que é uma ligação, né, covalente, né? A gente vai ter, né? O lado do oxigênio, né? Com mais carga negativa e o lado do oxigênio com mais cargas positivas. Ou seja, vai formar aqui o que a gente chama de dipolo elétrico. A gente fala que a molécula d'água é polar, né? E isso faz com que duas moléculas, né, positivo e negativo, né, se junte com outra molécula, só que no sentido contrário, negativo, positivo. Lei de Coulomb, né? Forças elétricas, né, entre cargas opostas, né, é atrativo. Então formam cadeias positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo no líquido, na água. Essa ligação entre moléculas, né, é que é responsável pela tensão superficial da água, né? Então, tensão superficial é que permite, por exemplo, que determinados mosquitinhos, né, caminhem sobre a água, né? É a tensão superficial que faz que, por exemplo, uma gotícula tenha um formato esférico, tá? Ele tende a minimizar a energia de ligação ali, indo para uma condição esférica, tá? Então, essa é a estrutura da molécula d'água. Então, confere a ela propriedades interessantes, né? Por exemplo, também com o CO2, o CO2, dióxido de, dióxido de carbono, né? O que, que ele é? Ele já é uma molécula que você tem, né? O oxigênio ligado aqui, ó, linearmente. Vou ferir isso, cara. Dois carbono. Então ele forma aqui uma, né? Esse cara aqui é linear, uma reta. Então tem propriedades diferentes, não só porque são elementos diferentes, mas a própria estrutura dele é diferente. E a gente pode ter também o quê? Cristais, né? Ordenamento, né? De sólidos, né? Vamos falar, né? Para isso eu trouxe aqui, né, para vocês aqui, diferentes exemplos de estruturas cristalinas, tá? Né? Esse cara que está aqui é o cobre metálico, tá? Então o cobre metálico, né? Ele, vocês estão vendo aqui, é um cubo, né? Em que nas faces do cubo você tem átomos de cobre, tá? Isso aí é chamada de estrutura cúbica de face centrada. Não tem ligações químicas, né, entre os caras, porque como se trata de metal, né, a ligação metálica ela é diferente dos outros tipos de ligação, né? Então é na cúbica, né, de face centrada. Prata. Prata também, olha só, né? Muda o tamanho do cubozinho, porém, né, também é uma cúbica de face centrada. Tá? O ferro. Né? O ferro cristaliza em diferentes fases, mas a mais comum delas é essa aqui, ó. Também é um cubo, só que não tem nada nas faces do cubo, mas lá no meio do cubo tem um cara, tem um ferro. Esse aqui é a cúbica de corpo centrado. Né? E tem também uma outra estrutura de ferro, que é o de face centrado, que é menos comum, menos abundante na natureza. Tá? Então, são ligações, né, metálicas. Essa estrutura cúbica, ela é comum, ela é a mais comum para metais, e ela permite, assim, super interessante, a cúbica que permite um maior empacotamento, cabe uma ocupação melhor do espaço. Os átomos se encaixam, pensando em uma pilha de laranjas, né? Eles se encaixam da forma tal que eles ocupam a maior quantidade do espaço, ou seja, não forma espaço vazio entre os átomos, pensando em empilhando laranjas, né? Ou tomate, o que é que seja, laranja mais redondinho, né? Numa pilha de laranjas, né? Ocupa maior
melhor, ocupa mais espaço. E isso faz com que os metais tenham, uma das propriedades dos metais é a alta densidade, né? Agora vamos pegar aqui a safira, né? Na verdade, a alumina, né? Olha só, depois eu usei esse cara aqui, peguei esse cara porque a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Ah, mas já dei um spoiler, né? Porque a alumina, o óxido de alumínio, né? Encontrado na natureza, chamado de curundum, tá? É um minério, curundum é a alumínio, né? Só que existem cristais, né? São as gemas, né? Os mineralógicos chamam de gemas, mas são cristais grandes, né? De alumina, né? Que são chamados de safira, é uma pedra preciosa, e o mais valioso dele é o rubi, né? Eles são a safira, o rubi vermelho, tom vermelhado, que dá um tom de vermelho, são impurezas. A safira, normalmente é azul, também é outro tipo de impureza que tem na estrutura dele. É sujeira mesmo, né? Olha só que interessante como é que é a estrutura dele, né? Ele é hexagonal, mas esse cara que está aqui, ó. Em azul aqui, a gente pode colocar, assim, tem os átomos de alumínio, tá? E em vermelho a gente tem os oxigênios. Diamante. Olha a estrutura do diamante. Só tem carbono. Essa é a estrutura do diamante. Só tem carbono. O grafite é uma estrutura planar que também só tem carbono, mas os átomos se rearranjam de uma outra forma, de tal maneira que os mesmos elementos químicos se agrupando de maneira diferente acabam dando materiais completamente diferentes. O diamante é puro carbono, o grafite é puro carbono, mas um grafite não tem as mesmas características, as mesmas propriedades do que o diamante, né? Aqui um outro óxido, né? O óxido de zinco, tá? O vermelhinho é o oxigênio, o cinzinho é o zinco. Uma estrutura muito de interesse tecnológico muito grande, né? Que são as perovskitas, tá? Aqui é o titanato de estrôncio, né? Estrôncio, titânio e oxigênio, né? Olha que estrutura, parece uma estrutura cúbica, né? A gente tem os titânios, que são os azulzinhos, né? Aqui, ó, nos vértices do cubo. Os oxigênios estão aqui, né? Formando sítios octaédricos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o poliedro, né? Então, o sítio, né? Então, você tem um balãozinho de São João, que é um octaedro, né? Em que a gente tem nos vértices dele os átomos de oxigênio, e lá no meio dele a gente tem o titânio. Então, a gente pode pensar assim, que é um cubo formado por balãozinho nas arestas, e lá no meio do cubo a gente tem o estrôncio. Observe que agora, desde aqui, né? Aqui eu já consigo desenhar as ligações, é diferente dos metais, né? Que é uma ligação química, metal é ligação metálica, ela é diferente da ligação iônica e covalente que a gente encontra nos outros materiais, né? Dióxido de titânio, né? Muito utilizado, né? O, o, a magnetita, né? F3O4, olha como é que é a cara dela, né? Vou tirar aqui colocar só os balãozinhos, né? Então a gente tem aqui, né, em vermelho de novo o oxigênio, em douradinho, marrom, douradinho, né, a gente tem os átomos de ferro. Nessa estrutura aqui, os átomos de ferro eles ocupam lugares diferentes. Então tem dois tipos de ferro aqui, né? Então tem um ferro, opa, aqui no lugarzinho, né? Tem esses ferros que estão aqui, ó, ferro 1, em que eles estão dentro de balãozinhos de São João, né? Então tem aqui em volta deles, né, formando uma cruz, né, formando os oxigênios, formam os octaedros, né? Vou tentar enxergar aqui um octaedro para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um octaedro, em perspectiva que é um octaedro. E aí tem esses caras que estão aqui que não são octaedros, tipo metade de octaedro é um tetraedro, né? Que são os outros ferros que estão ali, né? Dentro de tetaedros, formado pelos oxigênios, né? São sítios, né? Octaedros. Então essas são diferentes estruturas, não são elementos diferentes e tal, tudo mais, né? Naturalmente já confere ao material uma propriedade distinta, né? Particular dele, né? E a própria estrutura, né? Muda, né? E aí muda a propriedade dele,
né? Beleza, né? Em termos de estrutura, a gente tem isso. E aí, com relação ao desenvolvimento da estrutura do material, vamos dar um exemplo, né? Vou pegar um desenho aqui para ilustrar. O que significa a engenharia do material, né? Então, isso aqui é uma nanopartícula, como a gente falou do outro dia, né? Uma partícula que tem dimensões aí nanométricas, tá? Por exemplo, de dióxido de titânio, tá? Então, ela tem a seguinte propriedade, já a gente vai falar disso quando falar de semicondutores, tá? Ela tem, em termos aqui, o gráfico é energia. Então, um elétron que está aqui, ele pode absorver a energia da luz do Sol, no caso, a gente precisa de energia da luz ultravioleta. São fótons, lembra disso? E ele pode absorver essa energia e pular lá para cima, num nível de energia, né, maior. Né? Então, esse elétron que está aqui, ele pode, né, dentro da nanopartícula, ele pode ir para a superfície da nanopartícula. Aqui embaixo também a falta desse elétron, que deixou um buraco lá, né, na ocupação daqueles níveis de energia, né, que é a falta do elétron, eu trato ele como falta do elétron, eu trato ele como um buraco. Um buraco vai ter carga positiva. Então, esses caras eles podem vir até a superfície da nanopartícula e reagir, por exemplo, com o oxigênio, né, oxidando, né, esse camarada. Tá? Ou então ele pode, o buraco, a falta do elétron pode, né, reagir com a água, né, reduzindo a água, né, formando esses caras que estão aqui, né, que são muito reativos. Já ouviram falar de radicais livres? Né? São essa galera. Né? Então, eles são muito reativos, eles grudam, reagem, né? com, com outros elementos. Então, esses caras reativos que formou porque a nanopartícula absorveu a luz, elas podem ser usadas, por exemplo, para poder degradar um corante, né? Uma poluição na água. Tá? Ou então pode ser usada para matar uma bactéria, que eles são super reativos, beleza? Qual é o problema, então? Então, tem uma utilidade bem legal, né? Por exemplo, né, numa indústria têxtil, né, no tratamento da água dela, que fica poluída com corante, né, com a tinta que você usa para poder tingir o tecido, né, você pode tratar ela de tal maneira, né, que você coloque nanopartículas de TiO2 lá, que vão, né, absorver a luz do sol. Pensa num piscinão, né, coloca a água lá tingida lá com nanopartículas, né, igual a gente faz tratamento de água, né, decantação para limpar a água e tal, tudo mais. Essas nanopartículas absorvem a luz do sol, geram então, né, essas moléculas reativas, né, e essas moléculas reativas ali na água vão se ligar às moléculas do corante, né, e degradar ele. De tal maneira que, né, depois da degradação, né, os produtos dessa reação química, né, não são tóxicos para a natureza, e você pode então devolver aquela água que antes estava suja, poluída com corante, agora ela não está mais suja, entre aspas, né? Ela está limpa, e ali, como subproduto, né, você tem ali minerais da degradação do corante, que não são tóxicos, né, para a natureza. Qual que é o problema? O problema é que o dióxido de titânio, né, ele absorve luz só na região do ultravioleta. Que o ultravioleta corresponde a apenas 4% da energia da luz solar. A energia na região do visível, das cores que a gente enxerga, pelo contrário, né, ele tem 10 vezes mais, em torno de 40% de energia. Então, seria interessante que eu produzisse, né, partículas que absorvessem não a luz ultravioleta, mas absorvessem a luz visível, né? A luz, né, que a gente enxerga que é mais abundante na luz do sol. Então, eu devo fazer o quê? Uma engenharia do material. O que a gente faz é o quê? Introduzir níveis de defeitos, né, intermediários ali na estrutura, através da troca, por exemplo, de um titânio na estrutura toda, como eu tenho aqui, do TiO2, eu vou trocar alguns átomos desses caras aqui, não todos, né, porque senão deixa de ser dióxido de titânio. Você troca, por exemplo, alguns titânios
por cobalto ou qualquer outro elemento, ou você troca o oxigênio por nitrogênio, né? De tal maneira agora que, né, na estrutura aqui de energia da sua nanopartícula, você tem aqui níveis intermediários de energia. Então, um elétron não precisa necessariamente sair daqui e pular lá para cima. Ele pode pular agora para esses níveis de energia intermediários, que correspondem à energia no espectro visível. Então, eu tive que fazer uma engenharia do material, trocar, né, alguns elementos químicos de maneira apropriada, de tal maneira que essa minha nanopartícula agora absorva luz na região do visível. Ela absorvendo luz na região do visível, eu vou gerar muito mais elétrons, muito mais buracos, né? E vou gerar muito mais moléculas reativas. E aí o processo que eu queira, ou de degradação de um poluente, ou então para matar uma bactéria, né? Vão ser muito mais eficientes, certo? Vai ser muito mais eficiente a utilização desses caras. Então é isso que a gente faz. É um exemplo de como a gente pode fazer engenharia do material de acordo com uma necessidade, uma aplicação. Vai? Beleza. Né? Então, a gente pode então destacar então no processo de desenvolvimento do material, né? Na verdade, quatro etapas, né? Num fluxograma. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, bom, então a gente sabe que, né, a estrutura influi, né, ela determina as propriedades, certo? Né? E as propriedades, dependendo das propriedades, eu vou ter desempenhos diferentes. Aqui a eficiência, como absorve só 4% da energia da luz do sol, só a luz ultravioleta, né, o desempenho dele não vai ser tão bom quanto essa outra nanopartícula na qual eu operei, eu mexi, trabalhei na estrutura dessa nanopartícula. Então, as propriedades determinam um desempenho. Só que agora eu quero mostrar para vocês. Falei quatro, né? Tá faltando um cara. O que que tá faltando aqui é o processamento. O meu processamento, a forma como eu preparo o meu material, mexe na estrutura dele, tá? No processamento aqui nesse meu exemplo, eu troquei, né, alguns átomos de titânio, por exemplo, por cobalto. Eu troquei alguns átomos de oxigênio por outros de nitrogênio, de tal maneira que eu mudo a forma como ele absorve a luz do sol, né? Um exemplo bem legal, e aí sim lá da alumina, do óxido de alumínio, né? Eu tenho aqui. Vou rabiscar bem ele aqui. Deus, pai.
Pega a figura de jeito nenhum. Fazer isso. Aqui eu tenho, né, 3 pastilhazinhas de Al2O3, ou seja, alumina, óxido de alumínio, que foram processadas de 3 maneiras diferentes. Uma, duas, três, tá? Esse camarada que está aqui, né, ele é um, número 1 aqui, ele é um monocristal. É um mono quer dizer o quê? É um cristalzinho só. Então, ele é preparado de que maneira? Né? Por rota química. Então, ele tem uma forma de ser processado, né? Que é por misturas de reagentes, tal, dentro de um reator hidrotermal, por exemplo, que é uma panela de pressão super caprichada, tal. Você junta lá e, por uma reação química, você prepara esse cristal. Então, ele é como um cristalzinho que foi feito na natureza, só que artificialmente num laboratório, né? A gente encontra, né, cristais de alumina, né, na natureza, como eu falei para vocês, né? O rubi e a safira, tá? Então, são monocristais, um único cristal, um cristal bem grandão, né? E aí, o que que acontece? Esse monocristal, ele é transparente, lindo, maravilhoso. O rubi, ou como eu falei antes, né? O rubi e a safira, né? Eles são coloridos. Por quê? Porque tem outros elementos ali no meio sujando, né? A brincadeira. Se eu não me engano, né? O rubi ele é vermelho porque tem crômio, né? Na estrutura dele. Então tem algumas impurezazinhas, tá? E a safira costuma ter outras cores, inclusive, né? A principal, a mais fácil de encontrar na natureza é a safira, né? É azul e também tem safira amarelinha, tá? Tem várias outras cores. Aí o que que acontece? Eu vou pular para o 3, tá? O 3, olha lá, enquanto que então esse camarada aqui pode ser considerado uma safira, né? É a alumina, né? Safira e o rubi são as mesmas coisas, só que o rubi é a safira vermelha, tá bom? Na verdade, assim, são alumina, óxido de alumínio, né? Com impurezas. O 3 o que que ele é? O 3 a gente pode preparar, né? Esses disquinhos cerâmicos aí, né? Pegando pó. Pega o pó de óxido de alumínio, mistura eles, prensa, faz um disquinho e coloca dentro de um forno para derreter esses grãozinhos, eles se juntarem e formarem um bloco, que nem a gente faz com tijolo. Argila a gente pega, né? São pequenos grãozinhos, né? E aí a gente prensa para fazer o tijolo e queima, né? Queima, aumenta a temperatura para eles grudarem, fundirem um no outro, formando uma estrutura bem sólida, tá? Então, esse camarada que está aqui, ele é feito, na verdade, como é pó, pó são pequenos cristalzinhos, né? Diferente do outro, ele é policristalino, tá? E o 2, voltando aqui, o que que ele é? Ele é também um policristal, só que muito mais denso. O que que significa? Enquanto que eu fiz, peguei no número 3, eu peguei, misturei, né? Prensei e levei ao forno para se fundirem e juntarem. No 2, eu usei uma mega super prensa, de tal maneira, e mudei o processamento também, de tal maneira que ele fique com uma densidade extremamente alta, próximo, né, do ideal nosso, né? Que é o do um único cristalzinho, tá? Então, ele é policristal denso. Então, enquanto um único cristalzinho é transparente, o cristal, o policristal, ele é opaco, enquanto que esse policristal muito denso, ele é, né, semi-transparente, né, ou translúcido, vamos dizer assim. O que que tem ali que faz com que ele seja transparente e opaco, né?
O que tem ali são as imperfeições. Na verdade, um policristal são vários cristais, né, que vão se juntando e formam o que entre esses grãozinhos do pó, né, interfaces, né. Então, só que às vezes, né, entre esses grãozinhos formam também o que? Poros. Então, ele é cheio de imperfeições ali, né? Você tem, né, as barreiras, né, as interfaces, né, entre dois grãos e também tem poros. Esses camaradas, eles funcionam como centros, né, vamos dizer assim, que espalham a luz. A luz não passa por ali ou passa por ali, espalha, né? São efeitos de difração e tal, tudo mais, né? Então, eles funcionam como, né, centros espalhadores, né, da luz, né? Quando a gente vai para o policristal denso, né, muito denso, o que, que acontece? Você continua tendo muitos cristais, você continua tendo as imperfeições, mas a densidade ela é muito pequenininha porque a gente consegue, pelo contrário, a densidade é muito grande porque a gente consegue eliminar aqueles poros que tinham no 3. Então, ele espalha menos luz do que o número 3, por isso que ele é translúcido. E no 1, que é um único cristal, não tem esse negócio de interface entre grãos, entre cristais, é um único cristal só, é como se fosse um único grãozão só, certo? Tá? Então, olha só, então esse é um exemplo de como o processamento, diferentes formas de processar, né, a gente acaba tendo, né, aqui nesse caso, né, é o mesmo material, né, porém tem imperfeições, são as interfaces entre os cristalzinhos, né, dele, tal, poros, tal, então tem uma estrutura, né, diferente que altera a propriedade. No caso aqui, a propriedade é o quê? Né, uma propriedade ótica, né, que é a transparência, né, da luz. Eles estão sobre o papelzinho aqui para a gente ver. E que, de repente, para diferentes aplicações, claro, né, eles vão apresentar desempenhos diferentes. Se o desempenho, né, de uma aplicação for com relação à transmissão da luz, né, então eu vou precisar de ter um monocristalzinho, certo? Então não vou conseguir a mesma eficiência desse meu desempenho se por acaso eu fizer da forma como eu estou falando para vocês aqui, de misturar o pó, prensar e levar para o forno. Esse processo de misturar, prensar e levar para o forno, né, é igual um tijolo que a gente vê no olaria, né, fazendo, desde os mais artesanais até as indústrias, né, que se tem por aí, né, é chamado de sinterização, tá? Um processo, um nome técnico para isso, tá bom? Então, a preparação daqui é completamente diferente daqui, que é um monocristal, que é uma rota, um jeito de processar químico, aqui é mais um físico, né? Que você está misturando, prensando, queimando. Né? Então, a gente trabalha, o cientista, o engenheiro de material, trabalha, né, dentro desse fluxograma, dessas etapas. Né? A gente tem um desempenho, então a gente quer um desempenho, então isso define as propriedades que a gente gostaria de ter. Sabendo, né, dessas propriedades, a gente trabalha na estrutura, né, sabe como deve ser a estrutura. E sabendo como deve ser a estrutura, a gente estuda diferentes processamentos, né, para a gente alterar a estrutura, obter as propriedades que a gente quer para alcançar o desempenho na determinada aplicação. Uma palavra importante que a gente tem aqui, que costuma ser usada, talvez você já tenha usado, é a funcionalização. Né? A gente trabalha na funcionalidade do material. Né? A gente quer funcionalizar ele para determinadas aplicações e tal, tudo mais. Dando nome para os bois aqui também, né? Isso aqui é chamado de fotocatálise. Esses seres reativos, essas moléculas reativas que estão aqui, são catalisadores de uma reação, por exemplo, a degradação do poluente. Tá? Beleza? Bom, então vamos partir agora para a classificação número 3, classificação dos materiais. Eu vou falar de sólidos, tá? Bom, os sólidos, então vamos marcar aqui, né? Eu vou falar aqui de sólidos.
Eles são agrupados, né, em geral, vocês vão encontrar isso nos livros de ciência e engenharia de materiais, né, em 4 grupos, tá? São os metais, as cerâmicas, os polímeros e, na verdade, a quarta categoria, né, ela é, né, uma mistura das outras 3, né? São os compósitos, tá? Então, a gente vai falar de cada um deles aqui, né? Falando mais rapidamente a respeito das propriedades, o que são, né? E as propriedades deles. E ao final também eu vou falar de alguns materiais avançados, algumas categorias de materiais avançados, né? Então, metais. Metais, né? Materiais metálicos, né? São formados por um ou mais, né, elementos metálicos, tá? Mas o aço, né, é metal e tem carbono, verdade, né? Então, né, em alguns casos particulares, né, você encontra também uma mistura. A gente tem então, né, impurezas ou aditivos, né, como por exemplo, né, o carbono, o oxigênio, né, o nitrogênio, são adicionados aí aos metais para melhorar as suas propriedades. Coloquei aqui uma figurinha ilustrativa, né? Não esquecendo. Né? Tudo que está aqui são metais. Faca, moeda, né? A gente vive cercado disso o tempo todo, na verdade. Né? Quem que são os metais? Uma tabela periódica. Né? Então aqui, olha só, né? Tem os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, né? Césio, né? Aqui você tem os alcalinos terrosos, né? Magnésio, berílio, cálcio, estrôncio, que eu acabei de comentar, né? Aqui você tem já, né, os metais de transição, que são os mais conhecidamente metálicos, né? Manganês, ferro, cobalto, níquel, zinco, né? Tungstênio, tântalo, né? Zircônio, muito usado, né? Ouro, platina, mercúrio, cádmio, tá todo mundo aqui, né? E aí você vai para os metais de transição, alumínio, galho, índio, estanho, né? Chumbo, né? Já comentamos isso na aula passada do chumbo, né? Porque que ele é usado para poder blindar, né? Radiação, né? E primeiro que ele é um metal, então a gente vai ver que ele tem alta densidade, e outra, a nuvem eletrônica dele, né? É muito grande para interagir com os fótons do raio-x, né? E para terminar tem os semimetais, né? O silício, germânio, arsênico, antimônio, né? São esses caras que estão aqui que normalmente são os usados, né? Como metais, né? Beleza? Tá? Então, com relação às suas propriedades, né? A gente destaca, por exemplo, as propriedades mecânicas dos metais. Já a gente vai cair nas tabelas, né? Mas eu primeiro vou falar de cada um deles, né? Um metal, ele é o quê? Ele é rígido, ele é dútil, como eu falei para você. O que é dútil, né? É a propriedade que ele tem de deformar sem quebrar. Então, ele é rígido, né? Dútil. Então, isso confere a ele alta resistência à fratura, né? O que é a fratura? Quebrar, né? Certo? Propriedades, né? Elétricas e, né? A gente pode colocar aqui, né? Que eles são bons condutores, né? De eletricidade, corrente elétrica,
é bom condutor de calor, né? Eles refletem propriedade ótica, né? Eles refletem luz, né? Essas propriedades, transporte, né? Eletricidade, transporta eletricidade, transporta calor, reflete luz, devido ao fato dos metais, uma característica dos metais, né? Serem bons condutores de eletricidade, terem o quê? Elétrons livres para se movimentar. O fato dele ter elétrons livres na sua estrutura, né? Ele vai poder carregar eletricidade, porque elétron tem carga, né? E carrega calor, porque calor é energia cinética, né? Eles podem refletir luz, porque esses elétrons livres vão interagir muito fortemente com a luz que você joga sobre eles, né? Vão absorver essa luz e vão reemitir essa luz. Isso é reflexão, né? Então, esse cara aqui são propriedades ópticas. Eu gosto da óptica com P, né? E, por exemplo, né, o cobalto, o níquel e o ferro, nas suas formas puras, né, metálicas, né, têm propriedades magnéticas muito importantes, né? Eles são o que a gente chama de ferromagnéticos. Hum? Um prego, né, ele se magnetiza, né? Você pega um ímã de geladeira, coloca um prego lá, né, que é feito de ferro, né? Na verdade, hoje em dia a gente fala ferro e aço de uma maneira assim muito de qualquer jeito, né? Aço é ferro, mas com 2% de carbono. Então, se tem 2% já não é mais ferro, é uma liga, né? Certo? É, eu falei anteriormente ali que o ferro, né? É tirado de minas, né? Principalmente dos óxidos, né? Das mineradoras, né? Tiram, né, o ferro dos óxidos, né? De ferro, hematita, magnetita, né? E tem todo o processamento. Esqueci de mencionar um caso interessante, assim, que eu sempre achei muito legal, né? Os vikings, né? Tiravam o ferro para construção, rebite, prego, para os utensílios dele, martelo, para as armas também, né? Espada, escudo e tal. Sabe da onde? Não era de Minas. Assim, claro, tinha Minas também, mas uma das principais fontes era de pântanos, né? De tundras, tá? O elemento ferro, ele é dissolúvel em água. Então, assim, em alguns lugares em particular, né? É, a água vindo do subsolo, né, dos lençóis freáticos, né, eles vêm com um ferro diluído neles. E aí eles vão para os pântanos, né? O pântano, a tundra em particular, né, ele é um ambiente muito pobre em oxigênio, né, e é ácido, tá? Então ali, quando a água vem com ferro solúvel, dissolvido nele, né, o ferro ele acaba precipitando em alguns compostos. E bactérias, né, e algumas bactérias que existem ali na raiz dos vegetais que crescem ali na tundra, né, eles utilizam esses compostos à base de ferro para no seu metabolismo. E aí os caras descobriram, né, que esses compostos à base de ferro, né, nas raízes dessas plantas. Então, quando os caras, né, arrancavam tufos ali daquelas gramas, né, na tundra, a raiz deles eram impregnadas assim de bolinhas assim do tamanho de ervilhas, né, super ricos em ferro. Aí eles pegavam, colhiam, né, vamos dizer assim, arrancavam aquele negócio, colhiam os ferrinhos nas bolinhas ricas em ferro e tal, e aí ia para a forja, né, para tirar o ferro, né, para poder produzir, né, as armas e os utensílios de ferro que tinha. Olha que legal, né? Me esqueci de comentar isso daqui, voltei aqui agora, né? Então, né, o ferro em si a gente não encontra na natureza, né? Mas a gente usina, né, forja, né, o ferro puro, né? Bom, vamos falar sobre cerâmicas, né? A gente usa muita cerâmica, metal o tempo todo, né? E cerâmica também, né?
alguns exemplos aqui de cerâmica, né? Eu vou falar quem são eles. Está aqui, ó, tijolo, vidro, né? Existem até utensílios hoje em dia de corte, né? Faca, tesouras, né? De cerâmicas, né? O grande problema das cerâmicas era o seguinte, elas são rígidas, já vamos colocar as propriedades delas aqui, né? Elas são rígidas, mas eram muito quebradiças, né? Então elas tinham resistência, eram rígidas, mas tinha resistência baixa, né? A fratura, ou seja, não são dúteis como os metais são, né? Eles deformam, quebram, né? Os metais podem deformar, né? Até um certo limite, claro, né? E não se quebrar, né? A gente entorta uma barra de aço, né? De ferro, né? Certo? Tá? Então, mas hoje em dia existem cerâmicas que são tão especiais quanto materiais metálicos, né? Então, mas quem que são as cerâmicas, né? Então, são feitos, na verdade, por metais, uma mistura, né? Metais, mais ou não, né? Ou também, né? Tá? Quem que são esses caras? Óxidos, né? Como eu coloquei aqui, né? A alumina, que o minério é o curundum, né? Óxido de zinco, né? Tem cerâmicos de óxido de zinco, TiO2, como eu já mencionei, tá? Sílica, né? Esse cara aqui é sílica. Então, são óxidos, então a gente tem metais e não metais, aqui no exemplo são os óxidos, são oxigênio, a gente tem nitretos, um exemplo, né, o nitreto de silício, né, que é o Si3N4. Tem os carbetos também de silício, também é muito comum em pesquisa, né? Carbeto de silício, tem época aí que a gente só via falar de carbeto de silício, tá? Em bidimensionais, sistemas bidimensionais, né? Uma camada só, assim como se fosse grafite, né? Só de carbeto de silício, tem super propriedades interessantes, tá? Então, o que que eles são? Quem que são as cerâmicas, né? Então, a gente tem, né, fora esses óxidos que são cerâmicas, né? A gente tem as cerâmicas tradicionais, que são o quê? Feitos de minerais argilosos, né, que a gente encontra, né? Argilosos parece assim, ardilosos, né? Não, são de argila, argilosos, vidro, qualquer tipo de vidro, né? Certo, né? Cimento, são cerâmicas, né? Usado nas construções e tal, tudo mais, né? Então, eles podem ser transparentes, como os vidros, né? Eles podem ser muito duros, né? E resistentes, como os tijolos. São bonitos, né? A gente pode pintar, são cerâmicas tradicionais. E hoje em dia a gente tem eles sendo usados, né? Na indústria automotiva, na indústria química, porque eles também apresentam, né? Dentre outras propriedades aqui, a alta estabilidade térmica e química. Então você pode elevar a temperatura muito grande e ele continua sendo ele. O metal, se você eleva muito a temperatura dele, ele já começa a deformar, né? E estabilidade química, ele não reage, né? O metal, por exemplo, principalmente aquecido, ele oxida na atmosfera ambiente, né? Forma, né, né, a ferrugem, né? Então tem estabilidade térmica e química, né? Superiores, inclusive, dos metais, tá? E tem propriedades magnéticas também? Tem, né? A magnetita, né? Fe3, 4, né? O nome técnico é ferrita, né? Que é o minério magnetita.
Então, isso é importante. Tem um nome técnico científico e tem, no caso, falando de mineral, né, tem os nomes, né, dados pelos os camaradas que descobriram esses minérios, né? Magnetitas, hematitas, né? O curundum é a alumina é o nome técnico dele, né? Vamos dizer assim, definido pelos químicos, né? Curundum é o minério. Que a ferrita é o nome, né, químico técnico. Químico, né? E magnetita é o minério que a gente encontra na natureza. Né? Então são super interessantes de trabalhar com esses caras, né? Vamos passar para os polímeros. Polímero também é super. Né? O que são os polímeros? Plástico? Plástico é um polímero. Né? Então, né, onde que são os polímeros? Normalmente eles são materiais orgânicos. O que é orgânico? Orgânico tem carbono, né? E clean. O material orgânico é carbono, hidrogênio e oxigênio, né? São esses três carinhos aí, né? É que a gente encontra também, né? Vamos colocar aqui, né? Nitrogênio, né? Silício, inclusive, né? E vai embora, né? Materiais orgânicos, né? Eles formam, então, né? Vamos dar um exemplo, né? Eles são plástico, borracha que a gente encontra, né? Qual que é a estrutura desses caras? O que eles formam, né? E a partir da estrutura, tá aqui, ó, polímeros. Tem plástico, borracha e tal, tudo mais. Então aqui, olha só, o que a gente tem? O etileno, tá? Então a gente tem aqui uma molécula orgânica, né, que é o etileno. E aí várias moléculas de etileno se juntam para formar um polietileno. Só que esse camarada, ele pode ir ligando, ligando, ligando e vai formar o quê? Qual que é a cara dessa estrutura aqui, né? São cadeias moleculares muito longas, né? Então ele forma uma cadeia, é uma molécula bem grandona. Cadeia molecular. Forma cristais? Não no sentido que eu mostrei para vocês aqui, né? De um arranjo periódico, né? Como, né? Forma aqui um monocristalzinho aqui, ou então aqui, ó, né? A magnetita, né? Né? E a gente pode pensar em que essas cadeias moleculares elas re- se arranjam, né? De maneira periódica, quase que um semicristal, tá? Certo? Então, exemplos de polímeros, né? Olha, já falei aqui, ó, o polietileno, né? A gente tem dois caras, polietileno a gente chama de PE, né? Tem o polietileno, vou colocar aqui em azulzinho, né? Polietileno é o nome capixaba. Tereftalato. Quem que é esse cara? Esse é o famoso PET, nas garrafas PET. Então é polietileno, tereftalato, é o PET, tá? Um outro polímero que a gente está acostumado pra caramba, né? É nylon. Né? A gente tem o nylon, né? Que é uma fibra para fazer roupa. Né? A gente pode falar também olha que nome grande, ó, cloreto de polivinila. Quem que é esse cara? É o PVC. O que é o PVC? Tubo, cano de PVC, né? O cloreto de polivinila, famoso PVC, usado em tubos, né? A gente tem também os policarbonatos,
PC. Policarbonato, telha de policarbonato que a gente fala, que essas telhas que a gente usa transparentes, né? Transparentes, às vezes transparentes, às vezes elas são coloridas também, né? Amarelo, verde, azul, tal, né? Mas usado principalmente assim em telhado, né? Tem umas construções interessantes assim para deixar a luz entrar no meio da casa, né? Tem aquele jardinzinho no meio da casa, então em cima você coloca, né, telha de policarbonato, né? Famoso poliestireno. Quem que é o famoso poliestireno? Isopor, né? Usa demais, né? A letrinha dele é o PS, né? A gente tem também, poderia falar do que? Borracha de silicone. Borracha de silicone, talvez aí vocês já devem ter ouvido, né? Usa muito para poder fazer molde para artesanato, biscuit, tá? Né? Borracha de silicone. A gente compra isso aí em fácil. Aí a gente usa que nem fazer cola epóxi, né? Epóxi é um polímero, né? Você pega o borracha de silicone, você coloca mistura com um reagente químico que endurece ele, né? Só que você usa uma forma, né? De acordo com o que você quer preparar depois, né? Borracha de silicone, né? Que eu anotei aqui, e por aí vai, né? Quais são as propriedades deles, principalmente, né? Eles são extremamente, eu uso essa palavra extremamente, entre aspas, né? O que que eles são? Dúteis, maleáveis, né? E flexíveis. O que que é isso? Que característica é essa? Dútil, ele pode dobrar sem quebrar, flexível, né? Molinho e tal, tudo mais, né? É característica o quê? Plástica. Então, eles são chamados de plástico por causa dessas propriedades, né? Eles podem ser moldados em diferentes formas, né? E assim por diante, né? Então, né, essa característica deles. Eles possuem o quê? Plástico e borracha são isolantes, né? Então, têm baixa condutividade elétrica. Né? Em geral, né? Não conheço. Não, são magnéticos. Né? Então, essas são as características importantes que a gente tem para os polímeros, né? E a indústria, né, de polímeros, né, ela é muito grande. Normalmente, esses compostos materiais orgânicos, eles são obtidos do quê? Da nossa fonte de orgânico, né? Petróleo, né? A gente tira ali o refino do petróleo, a gente tira tudo à base de carbono. Por que que é petróleo? Petróleo são florestas que se decomporam, né, milhares e milhões de anos atrás, né? São fósseis, né? Dessas florestas que existiram no nosso planeta, né? Então, é feito, né, de materiais orgânicos, né? Então, essas moléculas são tiradas deles. Em falando de plástico, né, a gente não pode deixar de falar da questão ambiental, né? Eles não são, esses em particular que eu falei para vocês aqui, o nylon, a garrafa PET, né? A garrafa PET, o plástico PET, né? O próprio polietileno, né? PVC, policarbonato, isopores e tal, eles não são biodegradáveis, né? Então eles, na verdade, quando você joga na natureza, né, eles vão ficar lá por centenas, né? Talvez em alguns casos, né, chegar a milhares, dependendo das condições, pode chegar a milhares de anos. São poluição, eles são poluidores, né, da natureza, tá? Então, né, claro, existe uma necessidade, como a gente vai falar ali para frente, existe uma necessidade de substituir esses materiais por materiais que sejam o quê? Ecologicamente, né, amigáveis, né, certo? Né? Não sejam tóxicos, não poluam, né? Essa é uma das grandes motivações que a gente tem hoje em dia no desenvolvimento de novos materiais. Como eu falei, por exemplo, para vocês, né? É legal fazer, por exemplo, um carro que
feito de materiais leves, certo? De tal maneira que economize combustível, né? Então ele vai aumentar a eficiência do motor, né? Então eu posso emitir menos gases poluentes. Isso me leva, né, ao próximo material, que são os compósitos. Eu vou ilustrar, como eu disse para vocês, né? Eles são mistura de materiais, tá? Das outras categorias, né? Os dois exemplos principais são as fibras, né? A gente tem a fibra de vidro, que é muito usada, que é poluente também, que é, na verdade, a mistura da fibra de vidro, né? Produzida, são cerâmicas, certo? Produzida em lascazinhas, né? Em agulhinhas, certo? Muito pequenininhas, né? Misturadas com um polímero. Faz piscina. Elas são bastante resistentes também, né? São, né, duras, são flexíveis, né? São dúteis e tal, tudo mais. E em alguns casos, né? Elas são usadas, por exemplo, para confeccionar, né? A carroceria de carros, caminhões, né? Então, epóxi, né, e poliéster são os mais usados, né? E o creme de la crème são as fibras de carbono, né? Que tem propriedades assim super, super, super legais, né? Do tipo assim, são, né, super resistentes comparado aos metais, tem uma densidade bem menor, então são leves, né? Densidade, né? Então usado para fazer carros, né, de alto desempenho é caro, ela, fibra de carbono ainda é muito cara, né? Quadro de bicicleta, né? Uma bicicleta que está tanto na moda aí, dessas de alto rendimento, né? De atletas de alto rendimento, hoje em dia são todos feitos de fibra de carbono, né? Que são fibras de carbono também, né? Polímeros, tá? Esses são os compostos. Então, para encerrar essa parte dessa aula aqui, só para os quadros comparativos aqui, tá? Então, aqui são a massa específica e a densidade. Então, você vê que os metais, devido à forma como eles se arranjam estruturalmente, numa forma de um empacotamento assim que utiliza de modo bem eficiente o espaço, né? Eles são mais densos que as cerâmicas, vem na sequência, os polímeros bem menos densos, né? E os compósitos, olha só, aqui é a fibra de vidro e a fibra de carbono, né? Então, aqui eu esqueci de mencionar também, compósitos madeiras são compósitos, né? Considerado compósitos, tá? Então elas têm baixa densidade, tá? Então, né, na sequência metais até parar nos compósitos. Então aqui a gente tem rigidez, né? O módulo de elasticidade de Young, né? Então olha só, eles são bem rígidos os metais, as cerâmicas e esses compósitos que eu falei, principalmente a fibra de carbono é muito mais resistente do que, né, a fibra de vidro, enquanto que os polímeros, né, PVC, nylon, borrachas, estão todos aqui embaixo. Observe que aqui a escala é logarítmica, entendeu? Né? Só que está bem baixinho, valores baixinhos, então aqui já a diferença é muito grande. Enquanto você está aqui na ordem de 10, os metais já são 1000, né? Então aqui a gente tem a resistência à tração, né? Então aqui a gente tinha rigidez, agora a resistência à tração, por exemplo, você pega uma barra e traciona ela, vai vendo até a hora que você consegue que ela se rompa, né? Um polímero, você sabe que ela tem baixa resistência. Você pega um plástico, você vai esticando ele, vai puxando ele e ele se rompe. Né? Metais, cerâmicas e os compósitos mencionados, né? Fibra de carbono e de vidro, né? Já são muito mais resistentes. De novo, a escala aqui é logarítmica. Aqui a gente tem a resistência à fratura, né? Que aí você agora está aqui com uma barra, você aplica uma força, né, perpendicular até ele vai deformando até ele quebrar, né? Olha aqui os metais e olha só os compósitos que eu falei, a fibra de carbono e a fibra de vidro, né? São bastante resistentes a fraturas, enquanto que as cerâmicas, apesar delas serem rígidas, né? Tem rigidez, assim, desculpe, rigidez, tem bastante rigidez e, né, comparado aos metais,
né, e resistência, né, atração comparado aos metais, né, ela não tem resistência à fratura. Você aplica uma força contrária, então você consegue quebrar ela, tá? E aqui uma propriedade importante que é, né, a condutividade elétrica. Os metais são supercondutores, as cerâmicas e os polímeros não são. E aqui, já dando um spoiler, tem uma família de materiais chamados de semicondutores, né, que se enquadram, observem exatamente entre os metais, que são bons condutores de eletricidade, e as cerâmicas e os polímeros, que são maus condutores de eletricidade, são isolantes. Os semicondutores são chamados de semicondutores porque estão exatamente entre, né, os metais condutores e as cerâmicas e os polímeros, que são isolantes. Vou falar deles daqui a pouco. Tá joia? Vou colocar aqui mais uns slides. Para encerrar aqui, eu queria falar sobre, dar um exemplo sobre alguns materiais avançados, né? Rapidinho, né? Então, o que são materiais avançados? São materiais utilizados, né, em aplicações que exigem alto desempenho. Os materiais que você coloca num foguete que vai levar um camarada lá na estação espacial, né, estação orbital, lá, né, tem que ser especiais, né? Existe dele, né, alto desempenho em muitas características, né? Né? Aplicações de alto desempenho. As aplicações de alto desempenho em quê? Né? Em sistemas e dispositivos. Né? Como eu falei, no foguete, ou então, por exemplo, num processador de um computador, de um celular, né? Isso, um processador lá, quem faz as continhas, né? Então, como é que a gente consegue esses materiais avançados? Normalmente a gente trabalha em cima do... São materiais usualmente já conhecidos, né? Em que trabalha-se, né, para que aprimorem as suas propriedades, né? Então, você tem materiais aprimorados, ou então, né, novos materiais. Inventa-se novos materiais que não se encontram na natureza. Tá? Então, a ideia é ciência e engenharia de material. Exemplo, né? Novos materiais. Biomateriais. Essa família aqui, ó, extremamente grande, né? Trouxe aqui alguns exemplos no slide aqui. Né? Então, você tem aqui, ó, materiais, biomateriais em geral, né? Você tem próteses, tá? Então, vamos colocar aqui, né? A gente tem prótese ósseas, né? A gente tem prótese, silicone, estéticas. Família muito grande, né? A gente tem aqui, né? Implantes, ortodôntico, né? Dentro dessa família de implantes aqui, né? Tem o ortodôntico, você tem redes cirúrgicas, somente no abdômen, né? No intestino, redes cirúrgicas, né? Redes cirúrgicas, tá aqui, né? Você tem aqui lentes intraoculares, né? O que são essas lentes? Lentes que vão implantadas dentro do globo ocular. Só como exemplo, né? Uma própria lente,
né? Que a gente coloca no olho também é um biomaterial, né? A gente tem válvula de coração, né? Hoje em dia a gente tem válvula de coração, o próprio stent, né? Que vai na artéria que está comprometida, né? Entupida por gordura, né? Certo, né? É levado lá, ele abre, expandido e estica a artéria para o sangue fluir normalmente, né? A gente tem próprio tendão para cirurgias ortopédicas e tal, tudo mais, né? Então, aqui tem muita coisa. Estão em desenvolvimento de materiais. Mas qual é a característica principal? Primeiro que eles têm que ser o quê? Biocompatíveis. Então, o que significa ser biocompatíveis? Significa que não geram, né, resposta imune, né? Não tem, né? Eu posso colocar ele no corpo, que o meu corpo ele não rejeita, né? Não tem rejeição. Eles têm que ser biocompatíveis e eles não podem ser o quê também, né? Tem que ter estabilidade, ou seja, estabilidade química, né? Estabilidade química. O que significa estabilidade química, né? Que não pode se degradar, decompor e liberar produtos, elementos tóxicos no organismo. Por exemplo, o caso de algumas implantes de silicone, né? Com o tempo, claro, com o tempo você precisa ser trocado, né? Por quê? Porque depois de um certo tempo, né, ele começa a degradar e aquilo ali, o silicone em si só, por si só, né? Ele é uma bolsa de silicone, né? A capa é biocompatível, mas lá dentro o silicone não é. Ele é tóxico, né? Então tem estabilidade química. Então tem os biomateriais, tá? A gente tem também, né? Super legal uma família de materiais que são os chamados de materiais inteligentes, que são materiais inteligentes, né? Que como organismos vivos, né? Eles são chamados de inteligentes porque eles são capazes de perceber mudanças no ambiente em que eles estão, né? E responder a essas mudanças, né? Então eles são capazes são inteligentes nesse sentido, são capazes de, né, perceberem o ambiente em que eles estão, né? E responder a estímulos. Então, materiais, né? Vamos colocar aqui assim, né? Materiais ou sistemas. Eles podem ser divididos então em duas partes, né? Primeiro, o que a gente precisa de ter é o sensor, né? E o camarada que vai responder, chamado de atuador. Eu vou dar exemplos de atuadores, de materiais que são usados, né? Como atuadores, né? Então, essa família aqui, né, de atuadores, né? Você tem, em geral, né, eles provocam, vamos dizer assim, um atuador, vou escrever isso daqui. Então, eles provocam mudanças posição, de frequência, de vibração, frequência natural, de vibração, de propriedades mecânicas, né, que é também de viscosidade, tá? Em resposta a quê?
né? Então, eles provocam essas mudanças em resposta a estímulos. Que estímulos são esses, né? Há variações de temperatura, a aplicação de campo elétrico, a presença ou não de campo elétrico, e também campo magnético, a ação, né, de forças, no caso pressões ou tensões, e assim vamos. Vamos ilustrar isso daí com um exemplo de famílias disso daí, né? Então, os atuadores, né, que a gente vou ilustrar aqui, né? A gente tem ligas que tem memória de forma, ligas então, ligas de materiais, né? Que tem memória de forma, né? Como é que é isso? Eu trouxe um videozinho aqui para observe aqui, ó. Eu tenho uma mola, o camarada fez o que com a mola? Uma mola, ela esticou a mola, então mudou a forma dessa mola, tá? Pendurou ela ali e aí ele tem um ilustrativo, didático. Colocou uma velazinha, acendeu a vela de tal forma que a hora que o calor, quando aquece a mola, ela está deformada, e aí o que acontece com ela? À medida que você vai aquecendo, ela vai recuperando a forma que foi programada nela, que no caso é a forma espiralada da mola, né? Então é isso que a gente chama, tem memória de forma. Então ele está respondendo a um estímulo externo que a temperatura. A gente tem então também cerâmicas piezoelétricas, piezoelétrica. Isso é o seguinte, se eu tenho aqui um determinado material, por exemplo, um cilindrozinho, né? Quando eu pego esse cilindrozinho e coloco ele na presença de um campo elétrico, vou colocar aqui um campo elétrico, esse camaradinha, né? Esse campo elétrico está em toda a região aqui. Então, o que acontece com ele? Ele muda de forma, ele encolhe. Então, existe uma diferença de tamanho, né? Então, ele tem um comprimento inicial, então que com a ação do campo elétrico, né, há uma variação do comprimento dele. Então ele encolhe. E da mesma maneira, né, você tira o campo elétrico, ele volta ao tamanho dele normal. Então você pode atuar, usar essas variações de tamanho para atuar, né, mediante a presença ou não de campo elétrico. Tá? E da mesma maneira, vamos supor que se ele está grande e eu, de alguma forma, mecanicamente, faça com que ele diminua de tamanho, eu gero um campo elétrico. Isso também é interessante, esses materiais aí, para a geração de energia. Coloca-se esse camarada aqui na sola do sapato, e a hora que a gente vai caminhando e pisando, na hora que a gente pisa, a gente comprime ele e gera um campinho elétrico. Esse campo elétrico vai levar a uma diferença de potencial elétrico que pode ser usado para poder o quê? Né? Carregar energia num capacitor. Né? Então, você tem cerâmicas piezoelétricas, você tem devido à ação idêntico, mas só com campos magnéticos, que são os materiais que são constritivos.
Mesma coisa. Eles são a mesma coisa, só que aqui é campo elétrico, aqui é campo magnético, né? O material que na presença de campo magnético, ele muda o tamanho dele, né? E um outro cara bem interessante, né? São os materiais eletro ou também magnetorreológicos. Isso aí tem experiências que dão para a gente fazer com os nossos alunos. Com maisena. Esses caras em particular são muito usados hoje em dia, né? Tá? Sistemas de embreagem, sistemas mecânicos, embreagem, freio, amortecedor, automotivo, tudo, né? Isso aqui, mediante a ação de campo elétrico e magnético, muda a viscosidade. Tem um outro videozinho para mostrar para vocês. Né? Posso tirar aqui o som, tá? Foi o melhor videozinho que eu consegui. Então, o que o cara faz? O cara pega maisena, tá? Maisena, mistura com óleo vegetal, né? Então, aqui ele tem uma mistura, ele mostra a mistura, ela é bem pastosa, líquida, né? Aí ele vai pegar o que aqui agora? Ele vai pegar um balãozinho de ar, sopra, enche, e eletrifica ele, o balãozinho amarelo, que ele vai mostrar aqui no vídeo, tá? E passa no cabelo e eletrifica. E aí, olha só o que que acontece. O balão está eletrificado e ele está despejando, né, o fluido eletrorreológico, né? Quando ele está fluindo direitinho, quando ele chega com o balãozinho carregado, elétrico ali perto, muda completamente a natureza do escoamento. Vou começar aqui do início. Está caindo normal, chegou, muda a forma dele aqui no prato também, é bastante ilustrativo. Ele deixa até de escoar. Né? Bem legal isso, né? E também dessa família da maisena, a gente tem o chamado de fluido não newtoniano com maisena, né? Que é também usado. Né? O cara faz o quê? Né? Vou colocar de novo maisena, um videozinho agora brasileiro, 2 partes de amido de milho, uma parte de água que mistura com água. Né? E aí o que, que é legal? Ele é bem líquido, vou mostrar. Ele é bem líquido ali. Só que o que, que acontece? Quando você faz com força, ele fica lá. Você pode socar, ele fica bem duro, só que quando você vai devagarinho, ele é líquido. Quando você soca, ele fica duro. Ou seja, quando você aplica um estímulo externo, que é a pressão, né, ele responde de tal maneira o quê? Ficando duro. Ah, então ele também é utilizado em algumas aplicações interessantes. Né? Então esses são materiais inteligentes. Tá? Eu destaco ainda 2 outras famílias, né, que são interessantes aqui para a gente. Vamos falar primeiro, né, os semicondutores, que é utilizado na indústria eletrônica, não vou falar deles aqui, precisaria só de uma aula para falar sobre os semicondutores. E a gente teve também os materiais nanométricos, as nanoestruturas. A gente teve uma aula a respeito disso aqui em particular, né? Explicando as suas propriedades. Eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham
tido uma visão geral sobre essas famílias de materiais, do que significa ciência e engenharia dos materiais, né? Muito brevemente, uma pequena introdução, né? É uma área muito grande, muito vasta, e de certa maneira, né, é interessante a gente trabalhar isso com os nossos alunos, porque a gente está vivendo o tempo todo com novos materiais, novas perspectivas, né? Apelo principalmente ambiental hoje em dia por novos materiais que sejam ecológicos, né? Que não poluam a natureza, materiais que permitam que a gente aumente a eficiência energética dos nossos sistemas também, de novo, para não poluir o meio ambiente e tal, tudo mais, né? Beleza? Então, fico por aqui. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima vez.